Borketov, Raveirin, Sacolo Becedo, como vocês vão? Tudo bem? Hoje nós vamos fazer aqui a primeira leitura da nossa porção de Metsorá, tá? É uma porção curta, assim como acho que até quarta-feira também são porções curtas, tá? Então, vai aqui do versículo 1 ao versículo 13. Nós vamos fazer a leitura aqui, comentando um pouquinho dos pasuk, né? Dos versículos, os pasukins. Então, mais uma vez, só para lembrar, nós lemos agora para Chá de Tsaria, né? Da semana passada. E Tsaria, ela trazia ali justamente a pessoa que ela era cometida de uma enfermidade, nós falamos que era espiritual, que eram manchas no corpo. Essas manchas, elas tinham ali tonalidades de cores, né? E afetava diferentes partes do corpo, quando ela afetava, ela ganhava um nome diferente, como nós falamos nas últimas partes, que aquela que afetava justamente a barba, o cabelo, chamava-se, né, Neket, tá bom? Então, tem a playlist aí, é só você fazer a leitura, para poder agora aqui ter a continuidade da porção dessa semana, que é Metsorá, tá? Metsorá, ela, na verdade, ela vem ali da raiz de Tsara, né? Metsorá. Ou seja, o Metsorá era a pessoa afligida por Tseharat, tá? Tseharat. Então, quando a Torá ela fala que o Metsorá é que a pessoa já era realmente tida ali como a pessoa que estava tomada, ela estava ali, né, justamente proibida, ela estava afastada, né? Ela estava ritualmente impura, tá bom? Então, vamos fazer aqui a leitura, tá? E vamos trazer uma explicação aqui do Midrash que eu separei para nós para explicar uma questão justamente aqui da nossa porção, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. O primeiro versículo diz assim: Vai da Bera Shena El Moshe, disse Deus a Moshe, Lemor, dizendo: Zoti Tehie Torati Hamistorá, tá? Então, se Zot, esta, para ti, né? Essa Zot, esta, Tehie, esta é a lei Torati do Hametsorá, ou seja, daquele acometido pela Metsorá. Bayon, né? Bayon Taharato, ou seja, no dia que ele for acometido, né? Você veruvá, você deve trazê-lo, né? Ele deve ser trazido, El Hakohen, deve ser trazido até o sacerdote, tá? Então, no português ficaria basicamente assim, né? Deus falou a Moshe dizendo: esta é a lei do acometido por Tsará no dia da sua purificação, né? Taharato, da sua purificação. Então ele deve ser trazido ao sacerdote. Esse é o primeiro versículo. Vamos continuar aqui em português então. O sacerdote irá para fora do acampamento, examinará a pessoa afligida por Tsaharat para determinar se a mancha foi curada. Então nós começamos aqui, Deus falando que esta é a lei, tá? É Torati, ou seja, esta é a lei da pessoa que ela está metsorá, que ela está cometida por Tserará. Então o sacerdote sai com ela fora do acampamento, examina ali a pessoa afligida com a Tserará, para determinar se a mancha foi curada. Então entra aqui o processo da lei sobre quem é acometido pela Tzara. Versículo 4 diz assim: o sacerdote ordenará que a pessoa submetida à purificação traga 2 pássaros vivos puros. 2 pássaros vivos puros são 2 pássaros vivos que eles estejam kasher, que eles não estejam enfermidade, não esteja faltando uma parte do corpo, eles estejam ali íntegros, tá? Perfeitos. Madeira de cedro, carmesim e isopo. O sacerdote ordenará que um pássaro seja batido sobre a água fresca, numa tigela de barro, um dos pássaros. Ele pegará o pássaro que está vivo, junto com a madeira de cedro, lã, carmesim e isopo. Ele o mergulhará junto ao pássaro vivo na água do pássaro abatido, sobre a água fresca. Ele aspergirá essa mistura 7 vezes sobre a pessoa submetida à purificação de Zahará, tornando-a pura, tá? Então aqui a pessoa que foi acometida, ela tem que trazer esses 2 pássaros, tá?
para ali o processo o ritual da purificação dele. Um dos pássaros era abatido, né, mergulhado sobre a água, ali com o isopo, né, e o carmesim. O outro pássaro era pego também, juntamente, vivo, ele não era abatido, era mergulhado naquela própria água que foi abatido o primeiro pássaro. E essa água era aspergida 7 vezes sobre a pessoa que tinha ali sido cometido de Tsará, tá? E ali ela se tornava, com esse ritual, ela se tornava-se pura. Depois nós voltamos sobre essa questão aqui dos pássaros, e do cedro e da grama que fala aqui, tá? Então vamos lá. Ele soltará o pássaro pelo campo. Quando ele aspergir ali sobre a pessoa que estava cometida por Sará, que se tornou pura agora, ele solta o pássaro vivo pelo campo. A pessoa submetida à purificação mergulhará suas roupas e raspará todo o cabelo do corpo, né? Depois do cabelo. Ele mergulhará no mikve e depois pode retornar ao acampamento, tá? Permanecendo fora de sua tenda por 7 dias. Então, essa pessoa ela raspava todo o pelo do corpo. Ela poderia voltar ali pro acampamento, fora da sua tenda, tá? Depois de 7 dias. Ou seja, nos 7 dias. No 7º dia, raspará todo o seu cabelo, de sua cabeça, sua barba, suas sobrancelhas, todo o seu pelo deve ser raspado. Tá? Depois desse processo aqui, que ele já fez a purificação, passou ali pelo mikve, raspou os pelos do corpo, agora vai raspar o pelo da cabeça, incluindo barba, incluindo sobrancelha, tá? Ele mergulhará sua roupa e lavará seu corpo no mikve, mais um mergulho para no mikve para ele continuar o processo de purificação, e tornar-se-á pura. No 8º dia, que aqui já é o grande mistério, como a gente já comentou sobre a questão do 8º dia, tá? Ele pegará 2 cordeiros perfeitos, uma ovelha perfeita de 1 ano, 3/10 de um efa de fina farinha, que no caso seria correspondente a 24,88 litros, tá? Isso, um efa de fina farinha misturado com azeite com oferenda de farinha de um log, o log é 345,6 ml de azeite, tá? O sacerdote que cuida do processo de purificação posicionará a pessoa submetida à purificação e todos esses dias diante de Deus, durante todos esses dias de Deus, à entrada da tenda da reunião. Ou seja, ele pegava a pessoa, né, submetida à purificação e todos esses diante de Deus, à entrada da tenda da reunião. Ou seja, ficava ali na entrada da tenda do Mishkan, tá? Do tabernáculo. O sacerdote tomará um cordeiro e o apresentará como oferenda de culpa, tá? Junto com o log de azeite, que nós já falamos aqui a medida, eles o agitará para uma oferenda agitada diante de Deus. E aqui nós terminamos a primeira parte da nossa porção de Metsorá da Shavua, tá? Primeiro dia aqui. Amigos, então fazendo um resumo rápido, como eu falei, é curto. Metsorá, como eu falei, era a pessoa que era afligida por Tserá. E a nossa primeira parte já traz um processo a qual ele deveria ser posto, feito para poder passar pelo processo de purificação, tá? Mas você pode perguntar, como o Midrash ele pergunta, por que justamente 2 pássaros vivos, né? Um cedro e um erove, que no caso seria a grama, tá? A palavra no hebraico aqui é ezove, quer dizer, desculpa, ezove quer dizer grama, tá? E fazia-se esse processo. Vamos entender aqui. Nós já falamos que a Tserará, né? No caso aqui, a Metsorá, que era a pessoa já afligida, ela vinha por causa da maledicência, Lashon Hará, fofoqueiro, mexeriqueiro, que ele ficava falando da vida dos outros, tá? Então, o Midrash, ele nos ensina o seguinte, por que eram trazidos justamente, né, esses itens para poder fazer o processo de purificação, tá? A Torá, ela nos ordenou usar 2 aves, né, para purificar a pessoa ali que era a pessoa de Metsorá. Deus, então, assim está lhe dizendo, você agiu como um pássaro, tá? Que é um pássaro, ele chileira constantemente. Você vê que o pássaro, ele fica, por mais que ele esteja voando, ele fica sempre ali, né, piando, gritando, ou seja, o som do pássaro, tá? Que no caso seria um chireia, né? Ele fica chirando demais.
Então você também, né, falou e falou sem prestar atenção no que dizia, ou seja, a pessoa, assim como o pássaro, ficou falando, 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 fala de um, fala de outro, fala de si mesmo, conta da sua vida e fala como um pássaro, né? A pessoa não presta atenção a nada do que ela está falando. Aí o Midrash, no caso, ele vai continuar, ele vai explicar que esse pássaro que era abatido e o outro era libertado, era porque o pássaro ele é colocado em liberdade. Significa se você usar a sua língua com palavras, né, de Torá, falar coisas boas, né, e bondade, você usar a sua língua para falar de coisas de Deus, para você poder ajudar as pessoas, estará usufruindo da vida de modo correto, assim como aquele pássaro que ele era solto, ou seja, aquele pássaro que era solto, ele era mergulhado ali na água, juntamente com onde o outro pássaro, ele foi ali, né, foi sacrificado, né, foi colocado ali, já para, ou seja, você vai se libertar desse hábito ruim de ficar falando Lachon Hará, mexericano, falando dos outros, da vida dos outros, como um pássaro que fica voando, cocheando, né? Você vai se livrar e você vai ficar livre. Você vai ficar livre para falar o quê? Palavras de Torá, falar coisas boas, tá? Aí o Midrash ele continua assim. O que significa a grama e o cedro? Né? Você vê que são dois, eles são totalmente diferentes. Por que eles são totalmente diferentes? Porque o cedro ele é a maior árvore que tem. Já a grama ela é a menor. Então, justamente o Midrash ele nos traz assim. Eles não fala que o cedro, né, por ele ser a árvore mais alta, e o Resolve, que no caso era a grama, que é o mais baixo, né, dos arbustos. Veja a comparação da grama com o cedro, que era o mais alto. Então, o Midrash fala que a Metsorá, ela é lembrada porque você falou Lashon Hara, certo? Porque pensou que era como um cedro, alto, sabe? Aquele orgulho, então eu posso falar da vida de quem eu quiser, tal, tudo, tá? Ou seja, você é melhor do que os outros. Como ela é mais alta, então ela se sobressai sobre as demais, você acaba achando que você tem o direito de falar da vida dos outros, tá? E você não tem. Já falei, Lashon Hara é um assunto muito, muito sério, tá? Então, para você evitar de falar Lashon Hara no futuro, deve se sentir-se humilde como a grama, que é totalmente oposto. Por isso serão trazidos os dois, tá? E assim o Midrash ele termina. Mas só para nós entendermos, Haverim, algo aqui, que eu venho sempre falando para nós aqui, que essas leis, né, de Tsará, de Metsorá, elas são categorias dentro da Torá como rock, né, Hukim, que são leis que não têm, vamos dizer assim, elas não são lógicas, você não consegue entender a lógica. O que o Midrash nos traz aqui é para a gente tentar entender. Nós sabemos que para Deus não tem nada que é feito em vão, tá? Então, quando é trazido essa questão aqui por que dois pássaros, né? Por que um cedro e uma grama, tá? O Midrash ele tenta mostrar por quê. Nós lemos e vimos que na verdade a pessoa ela tirava-se todo o pelo, passava-se o período, depois tirava novamente agora da cabeça, das sobrancelhas, ela novamente passava por um processo de purificação, tá? E isso é o processo de limpeza dela. Ela tirar tudo aquilo que acometeu ela, né? Todas aquelas manchas que saíram por causa dela ficar falando da vida dos outros, tá? Eu já comentei aqui num vídeo, né? Só comentando novamente para a gente encerrar aqui. Existe um livro do Hafetz Haim, que é um grande tzadik, chamado Simirat Lashon, né? Que no caso seria como guardar a língua, né? Simirat Lashon. Ou seja, também é uma lição para cada dia, livro. E ele, por dia, dos nossos 365 dias do ano, ele tem uma lição dentro da Torá sobre Lashon Hara. Ou seja, você tem 365 dias de lição sobre como tratar da sua maledicência, como tratar do que você deve falar, do que você não deve falar. Tá? É um livro muito, muito bom mesmo. E as pessoas não têm ideia do quão profundo é você quando fala guardar a sua língua, tá? Você frear a sua língua.
Então, todo esse processo de Metsorá, a pessoa sofria ali por Sahará, todo esse processo de limpeza era por causa de Lashon Hara, tá? De maledicência. Então, meus amigos, não vamos nos estender aqui, porque a porção da semana ela continua sobre esse processo ainda da pessoa afligida com Sahará, chamada de Metsorá, tá? Então, nós vamos adentrar mais uma vez nesse assunto, tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer você que está aqui, que você é novo no canal, que chegou aqui por esse vídeo. Peço que você deixe aí o seu like, que você se inscreva, que você compartilhe se esse conteúdo realmente ele foi para você relevante e você acha que ele é relevante para mais pessoas, tá bom? E você que já está aqui comigo mais uma vez durante todos esse tempo nos acompanhando, eu agradeço muito, muito, muito mesmo, tá? Pelo crescente índice do canal, tá? E mais uma vez, vou me despedindo aqui e que sobre a situação em Israel que está acontecendo lá agora que o Irã está tomando, né, a frente ali também, vamos fazer tefilá, vamos fazer oração pelo povo que está lá em Israel, tá? Mas nós nunca podemos esquecer, tá? Que Rine Loenu Velo Ishan Shomer Israel. Não dorme nem toscaneja o guardião de Israel, tá? Tudo isso já está na Torá, já está nos profetas, então nós estamos realmente nos passos do Mashiach. O Mashiach está para se revelar é, perante todas as nações, se revelar para Israel e perante todo o mundo, tá? Para que assim se cumpra tudo aquilo que Deus disse na sua Torá e pelos profetas. Mas fazemos tefilá ali pelo povo judeu em Israel, tá bom? E mais uma vez eu peço aqui um Todarabá, na verdade eu agradeço, né, com um Todarabá, né, e um Bekol Tov, tudo de bom e que Mashiach venha hoje e se revele ali em Israel para o mundo todo, tá bom? Se não, aqui amanhã estaremos novamente com a segunda parte da nossa porção de Metsorá, tá bom? Mais uma vez, Todarabá, Lehitraot, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.